A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Macaé Delas, o programa mais feminino da TV Câmara. Hoje, como não podia ser diferente, a gente tem uma convidada super especial que vai falar de um tema que eu gosto muito, que é empreendedorismo, empoderamento feminino através de semi-joias, e a gente vai saber um pouquinho também da vida dela, de como tudo isso começou. Mas antes de eu apresentar essa convidada incrível, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu vou pedir para poder você acessar as redes sociais da TV Câmara. No YouTube a gente está no @Câmara de Macaé, tem o Instagram e Facebook. Vou te falar algo muito importante, porque no YouTube você acompanha com a gente terça e quarta sessão do dia. O que é a sessão do dia? É a sessão da Câmara. Tudo que acontece no Legislativo é na sessão do dia. Tudo que acontece com a nossa cidade passa pelo Legislativo. Aquelas solicitações que você faz para o vereador, tudo isso você vai acompanhar na sessão do dia. Então, de suma importância, você que quer ficar atualizado da política da nossa cidade, tudo que acontece, é terça e quarta no @Câmara de Macaé. Aqui, além da sessão do dia, a gente tem vários podcasts. Tem agora o Macaé Delas, tem Nossa Macaé, Pode Povo, que eu também apresento. O meu amigo ali tá me dando a deixa, mas eu não vou falar todos, porque senão você vai ter que ficar com preguiça, não vai querer acompanhar. Então vai lá, segue. Comenta, compartilha. Eu preciso que você interaja com a gente, tá? Então, por favor, deixe sua sugestão de convidado, sua sugestão de assunto, aquilo que você quer saber, que a gente vai fazer o possível para poder trazer para você com todo carinho. E agora eu vou para minha convidada. Gente, o nome dela é Andressa Lima e ela trabalha com semi-joias, mas de uma forma diferente, porque não é simplesmente uma venda de joias. Ela ensina, ela faz tipo um branding pessoal, não é isso? Consultoria. Ela faz uma consultoria pessoal para poder deixar você, além de mais bonita e elegante, mais posicionada dentro daquilo que você quer. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada. Andressa, me conta um pouquinho sobre você. Quem é a Andressa? Quem é a Andressa Lima? Andressa. Andressa. Tô falando Andressa, mas é Andressa. Eu tô tão acostumada com o nome Andressa. Andressa é mais comum, né? É mais comum. É. Então, meu nome é Andressa Lima Quintarelli Bittencourt. E aí, em cada momento, alguém me chama com um sobrenome diferente. Quando fala Lima, eu acho até estranho, porque já tô acostumada. Sempre vi o Bittencourt ou Quintarelli. Eu tenho 28 anos, sou mãe de 2 crianças abençoadas, casada. Sou de Salvador, Bahia, sou cristã. Congrego na IMAV no aeroporto. E sou completamente apaixonada por posicionamento. Por aparência no geral, mas não só a vaidade, a aparência, o se arrumar, a autoestima, mas o posicionamento, o se arrumar com intenção, é uma coisa que me encanta, que me cativa e é a motivação do meu trabalho. Nossa, quanto tempo que você trabalha com isso, Andressa? Há mais ou menos uns 5 anos. E como começou? Eu não sei se pode ter alguma coisa a ver, mas muita gente começa vendendo a bijuteria ali. Sim. E vai se especializando em uma coisa. Como que foi pra você? Então, eu trabalhava como CLT na Caixa Econômica. Só que eu já tinha o meu primeiro filho, eu morava em Salvador. E era extremamente desgastante você dedicar muito do seu tempo para outra pessoa. Eu sempre me identifiquei muito com vendas, só que eu sempre tive muito problema de autoestima. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de me posicionar, de sentir confiança no meu trabalho, mesmo sendo muito boa no que eu fazia, por causa da minha aparência. Então, quando eu saí do CLT, que eu tive a oportunidade de ser demitida, eu fiquei pensando muito no que eu faria para levar a minha vida para um outro rumo. E aí eu decidi começar a empreender. Muito assim, esporadicamente, aleatoriamente, vou fazer o quê? E aí foi quando eu lembrei que os acessórios em si me ajudaram muito a trazer essa confiança para o meu trabalho.
E aí eu comecei a vender acessórios. Só que assim, de uma forma totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu vendia, como você falou, folheado, bijuteria, uma coisa mais leve. E quando eu vim de Salvador para Macaé, eu precisei me reinventar. Foi muito difícil, porque eu não conhecia ninguém aqui, eu não tinha muita experiência, eu realmente não tinha muito conhecimento na área. E eu passei muito tempo tentando achar uma forma de fazer dar certo. Eu comecei um relacionamento, me casei, tive um segundo filho. E foi nesse momento que eu entendi que eu precisava realmente me dedicar ao empreendedorismo. E aí eu comecei a dar mais tempo para a parte da minha loja de semijoias, que é online. E eu ainda tinha que conciliar, porque eu voltei para o CLT, né? Porque eu cheguei aqui em Macaé, eu precisava me estabilizar. E eu tinha que conciliar o online da minha loja com o meu trabalho, com a minha carga horária do CLT. E aí chegou um momento que eu disse, não, agora eu preciso escolher entre um dos dois e eu preciso seguir o que eu quero, qual é o meu sonho. Que era realmente empreender, viver do empreendedorismo, viver daquilo que eu acreditava. E foi quando eu resolvi parar no CLT e mergulhar totalmente nas semijoias. Andresa, quando você veio para Macaé, você trabalhando no CLT, qual área que você trabalhou? Vendas. Sempre vendas. Sempre vendas? Sempre vendas. E me chama a atenção a questão da autoestima. O que te incomodava em você? Minha aparência. A minha aparência sempre me incomodou muito. Primeiro porque eu cresci num ambiente de... como que eu posso falar? Num ambiente desfavorável, né? Eu sempre fui muito popular. Onde eu morava, onde eu estudava, na faculdade, no trabalho. Mas sempre tinham pessoas que se destacavam de mim, não pelo bom trabalho, não pela inteligência, não pelos bons resultados, mas pela aparência. Então isso acabava mexendo muito com o meu sentimental, com o meu psicológico. Eu me sentia inferior a essas pessoas, porque eu achava que por mais que eu fosse excelente no que eu fazia, a minha aparência sempre ia me prejudicar. Isso aconteceu nos estágios, isso aconteceu quando a busca do primeiro emprego, né, que é aquela coisa sempre muito afoita, a gente quer mulher, a gente quer o quê? Eu quero trabalhar como secretária, como atendente, como recepcionista, porque eram as vagas para mulher, né, na época da escola, eu era muito nova, e eu sempre perdi a vaga para uma mulher branca, para uma mulher de cabelo liso, porque naquela época ainda tinha muito isso, né? E até o ponto de amigas minhas chegarem e falarem pra mim, amiga, eu recuso essas vagas, chovem pra mim. E por que pra você não acontece? Eu acho que é por causa da sua aparência. Isso mexia muito comigo. Eu criei essa estrutura dentro de mim, de que a minha aparência ia fechar portas. Eu achava que a minha aparência ia fechar portas de trabalho, ia fechar oportunidades, que eu precisava seguir um outro caminho. Como eu sabia que eu era muito boa, eu sempre ouvi muito isso desde nova, que eu era muito persuasiva, que eu me expressava muito bem. Então eu disse, eu vou usar isso ao meu favor, eu vou vender para outras pessoas e eu vou usar o meu dom, né, o que eu sei fazer, a minha especialidade, para conseguir algo que eu consiga me manter. E foi quando eu comecei a trabalhar em vendas, desde muito nova. Antes de completar 18 anos, eu sempre trabalhei com vendas. Mas você é muito bonita. Hoje eu me sinto muito bonita, mas é tudo estratégia. E é exatamente o que eu ensino para as minhas clientes. Você acredita realmente que a beleza ela é um diferencial na questão de a pessoa arrumar uma vaga de emprego? Você acredita ainda? Ou você acha que é uma questão, como você falou, por causa da cor, por causa do padrão? Ou você acha que é uma questão de padrão? É padrão. Porque, querendo ou não, hoje em dia os padrões mudaram muito. É por isso que hoje nós, mulheres negras, cacheadas, temos muitas oportunidades. Mas ainda assim existe um padrão dentro dessa liberalidade, né? Dentro do que está se movendo, do que está se moldando, ainda existe um padrão. Se a gente for buscar a fundo, muitas vagas são selecionadas só para homens. Muitas vagas são selecionadas para mulheres de biotipo específico. E eu vivi isso na pele, eu vivi isso na íntegra. Não só em relação ao trabalho, mas em relação a outras oportunidades que eu tive. Que eu fui selecionada por um bom currículo e quando eu cheguei lá, minha aparência não estava à altura do meu conhecimento. Então, até hoje, eu tento levar isso de uma forma mais leve.
Eu tento aplicar isso de uma forma que agregue não só na minha vida, no meu trabalho, mas também na vida das pessoas que chegam até mim, das minhas clientes. Como não levar isso para o lado de aparência como beleza, né? De um corpo específico, de uma cor específica, de um tipo de cabelo específico, mas de um posicionamento. Porque a gente não pode negar que quando a pessoa tem um posicionamento de imagem, ela pode ser negra, ela pode ser branca, ela pode ter o cabelo cacheado, liso, não importa. A presença dela conta muito, o impacto visual conta muito. Então, muitas das vezes, uma pessoa tem uma estrutura do que é belo já formada, né? A gente sabe que beleza é relativo. Hoje, baseado nos meus estudos, eu entendo que beleza é harmonia. Tudo que é harmônico é belo aos nossos olhos, né? Então, como que a gente vai trazer essa harmonia para o nosso visual, para que a nossa aparência seja bela aos olhos de quem está tentando comprar o nosso serviço, de quem está interessado no nosso produto? É isso que eu ensino para as minhas clientes. Para desmistificar, distorcer esse padrão que as pessoas colocaram no nosso subconsciente. Porque por mais que hoje não exista tanto no mundo como antigamente, a gente já tem uma raiz, a gente já tem uma barreira, a gente já construiu isso dentro da gente. E muitas das vezes a porta é fechada não é por causa da aparência, mas a gente já leva para isso. É porque a gente acaba tendo uma crença limitante. Sim. A respeito da gente, baseado no machismo que é estrutural. Sim. Que é uma coisa Como que você mudou dentro de você como você virou essa chave, né, da questão da beleza, e o que você trouxe dessa mudança para transformar isso em trabalho, isso em trazer essa mudança para o seu trabalho mesmo? Sim. De voltar para o outro a questão do autocuidado? Na verdade, a necessidade ajuda sempre, né? Uhum. Quando a gente tem um objetivo e a gente acaba desfocando por vários motivos, mulher principalmente, nós mulheres, nós temos muitas demandas, não que o homem não tenha, mas até mesmo por causa dessas crenças limitantes. A gente entende que antes de ser empreendedora, antes de ser empresária, a gente precisa ser mãe, a gente precisa ser esposa, a gente precisa ser dona de casa. Então acaba que essa carga fica muito pesada. E por isso, muitas das vezes, a maioria das mulheres acabam o quê? Desistindo de empreender por causa da dificuldade. E isso aconteceu muito comigo. Eu entendi que eu não podia ter tudo. Eu entendi que eu já era mãe de 2 filhos. Eu entendi que eu já era esposa, que eu já era dona de casa e que não dava para eu empreender e trabalhar para outra pessoa. E aí chegou um ponto em que eu precisava escolher. E o que acontece? A minha autoconfiança no meu trabalho de CLT também era afetada por causa da minha autoestima. Quando eu estava me sentindo bonita, eu tinha um desenvolvimento, um desempenho muito melhor no meu trabalho. Então eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, fazendo terapia. Terapia é importante. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, de que eu precisava me sentir bonita para me sentir confiante. Mas isso não é uma regra, é o que aconteceu comigo e é o que eu ensino para as minhas clientes. A autoconfiança vem do estar bem, do estar confortável, do estar em paz. E quando você acorda, você se olha no espelho e você não gosta do que você vê, o erro já começa daí. Porque se você não consegue se sentir feliz e satisfeita com a sua própria aparência, como que você vai passar para o outro que vai receber o seu serviço, que você está bem, que você acredita naquilo ali, que você está feliz com aquilo que você está passando para ele? Então, a gente pensa que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem a nossa insegurança. As pessoas percebem quando a gente não está bem, quando a gente não está se sentindo bem. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. E eu comecei a desenvolver essas estratégias de hoje eu preciso bater uma meta, hoje eu preciso estar muito bonita. Hoje eu preciso vender bem, esse mês eu preciso ter um valor a mais, então esse mês eu preciso caprichar no meu visual. Não era sobre o outro, era sobre mim. E eu sempre falo isso para os meus clientes, não é sobre o outro. Não é se arrumar para o outro. É você olhar no espelho e você gostar do que vê. Porque quando você tá bem, quando você tá se sentindo bonita, quando você veste a sua personalidade, é muito mais difícil alguém te colocar para baixo. É muito mais difícil alguém te abater, é muito mais difícil alguém dizer que você não é capaz. É como se você colocasse uma capa de super-herói e dissesse, não, hoje eu posso tudo, hoje eu estou maravilhosa. É aquela música que fala de ninguém vai estragar meu dia. Eu falo isso, quando eu tô bonita, quando eu tô bem assessorada, ninguém estraga meu dia. Eu tô vestida para matar.
E aí eu ia e dava certo. Então eu comecei a entender isso. Mas é algo mais interior. Era algo que precisava ser tratado em mim. Só que o que aconteceu? Quando eu abri mão do CLT, que eu comecei a trabalhar, né, investir tempo no meu negócio, eu percebi que o público que eu estava atendendo naquele momento não era o meu público-alvo. Por quê? Eu trazia joias, semi-joias, né? Diferentes. Eu sempre gostei de estudar moda, do que era tendência, só que pra mim não era a semi-joia que a personagem da novela tá usando, não era o que apareceu na blogueira, era o que as grandes atrizes estavam usando. O que apareceu no tapete vermelho? Um alto padrão. O que tá de belo, o que as pessoas querem no mundo da moda. E aí, as minhas clientes, claro que não era culpa delas, porque a gente precisa entender que a gente precisa estabelecer o público, né? E cultura, né? E aí as minhas clientes falavam assim, nossa, isso é estranho. Eu lembro que quando lançou a moda dos orgânicos, que é aqueles brincos orgânicos, eu não sei se você já viu, né? Aqueles brincos de formas diferentes, texturas diferentes. As pessoas olhavam assim, é um negócio esquisito. Hoje tá bom, todo mundo tem um brinco orgânico, mesmo que não saiba que é orgânico. Eu não sei qual que é orgânico. É aqueles brincos que não tem uma forma específica, tipo esse aqui. Isso aqui não é um quadrado, não é um círculo, não é nada, ele é orgânico. Tem muito assim, ó. Um brinco assim, é uma ondinha, é um círculo, só que ele é quebrado no meio. É bem aleatório, porque hoje eu não tô com nada orgânico, por incrível que pareça. Mas é uma coisa que tá muito em alta e as pessoas compram sem nem saber que tem. O que é? Achou bonito, comprou, viu na blogueira, viu na televisão, comprou sem saber. É igual o mix de banho, por exemplo, que agora voltou a usar prata com dourado. Tá todo mundo usando de novo. Mas a gente já tá na segunda estação já que tá usando. Porque voltou e a galera abraçou. Porque, na verdade, já usava muito antes. Há muito tempo atrás. E agora voltou de novo a moda, as pessoas, né, da alta moda começaram a usar. Foi para as passarelas, veio para o público popular, foi para novela, blogueira, televisão e agora chegou ao público popular. Então, é o que acontece na maioria das vezes. Começa lá no alto padrão, só que de uma forma inacessível. Você vê, mas você não pode ter. E quando as grandes marcas percebem que é uma coisa que está causando um impacto, elas começam a replicar. E aí desce pro nível popular, que é o acessível. Aí começa a usar blogueiro, você começa a ver na TV, novela, jornal. As pessoas começam a ver na internet. E quando você vê, tá nas lojas de bairro, no calçadão, na loja de bijuteria. Só que isso é um processo. Quando a gente trabalha com semi-joias de alto padrão, a gente está um passo à frente do nível popular, porque a gente está vendo as grandes marcas, a alta joalheria, entendeu? Então, uma joia, por exemplo, o trevo da Virgínia, que hoje é uma febre, todo mundo tem um trevo. Aquele trevo é Van Cleef, é alta joalheria, é super estimado. Mas a Virgínia começou a usar, as pessoas começaram a querer. Ela é muito popular. Muito popular. Então, as marcas fizeram o quê? Começaram a replicar, que é chamada as semi-joias e bijuterias inspiração de alta joalheria. Só que o Van Cleef tem vários outros modelos. Por que só replicaram esse? Porque foi o que chegou ao nível popular, é o que o povo quer. Essa semana eu tive uma experiência, tava com minha filha no Rio e aí a gente foi na Sephora, no shopping da Barra. E lá tem vários batons e maquiagem, assim, criança adora, né? Aí tinha um batonzinho que ela pegou, até experimentou, porque tinha provador da Carolina Herrera. R$309 o batom. Lindo, lindíssimo. Mas o mesmo batom, é claro que não tem o mesmo batom aqui pra gente, mas a embalagem idêntica ao que a gente vê na lojinha ali de R$10. A embalagem é a mesma. E as meninas ficam assim, alucinadas, porque elas vão na Sephora, né, ver um Carolina Herrera, um Dolce & Gabbana, 300, batom de R$429 lá, gloss de R$429 lá. Aí vê e entra no Shopee e vê R$19,90, R$29,90. É isso. Tornando acessível, né? Acessível. É claro que é uma
De uma certa forma, não é aquele produto, você não pode se iludir achando que você vai comprar aquele produto, mas de uma certa forma torna você pertencente. Traz ambientação. E muitas das vezes, é uma das coisas que eu converso muito com as minhas clientes, e aí vem até o brand que você estava falando inicialmente, né? Que a maioria das vezes a pessoa não é tanto pelo serviço, ela quer viver a experiência. Sim. Ela quer viver a experiência do seu atendimento, ela quer viver a experiência de usar o que você vende. Por quê? Porque a sua marca tem um brand específico. Essas grandes marcas, elas não são para todo o público. Não. Mas tem público que não tem condições financeiras de acessar essa marca, mas que conhece e que quer se sentir pertencente. E é o que ela vai recorrer? A algo mais acessível que tem condição de comprar, de pagar. E que forneça essa experiência, porque a gente sabe que não vai ter a mesma qualidade, porque, né, eles têm um diferencial, mas que ela tá ali de alguma forma se sentindo pertencente a esse meio, entendeu? Você falou uma coisa interessante, porque há controvérsias, né? Tem uns meses atrás, saiu um boom da Louis Vuitton, porque descobriram que algumas bolsas da Louis Vuitton estavam sendo produzidas na China. Sim. Com a mesma qualidade dessas bolsas que a gente compra, só que daí entra o branding, né? Que não é o material. A pessoa que compra um Louis Vuitton não compra pelo material, porque às vezes não é um couro, é um material que vai degradar rápido. Nem tudo que a gente vê, a gente paga pelo produto. A gente paga pela marca, pelo branding, é pela posição que a gente quer passar. Exatamente. É isso que eu ensino. Porque o que acontece? Quando eu percebi que aquele público não dava valor ao que eu estava trazendo, é que uma amiga minha sempre fala assim: está chovendo e só a gente tem guarda-chuva. Eu tô com uma mina de ouro. Só que a pessoa que não conhece o ouro, ela não vai dar valor a isso. Então eu entendi que eu tinha duas opções: voltar e refazer o meu caminho e me encaixar naquele público, ou sair daquela caixinha e procurar um público que tivesse disposto a acessar o que eu estava oferecendo. Uhum. Porque para todo tipo de produto vai ter um público específico. A gente sabe que hoje em dia você trabalhar com algo que está acima do nível popular, e quando eu falo acima eu não estou falando de valor, mas eu estou falando de conhecimento, né? Porque nem todo mundo quer uma bolsa da Louis Vuitton. Tem gente que não sabe o que é a Louis Vuitton, né? Mas quem conhece Louis Vuitton quer uma bolsa da Louis Vuitton. Então, eu entendi que eu precisava buscar esse público. E aí que veio a questão do posicionamento. Quando eu migrei do semi-joias populares para o alto padrão, eu precisei renovar toda a minha marca. E criar um Instagram novo, porque tinha muita gente no meu Instagram que não estava entendendo, que não entendia, que não gostava do que eu oferecia lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha clientes que me viam e que se inspiravam. E dizia assim: não, eu quero mudar junto com você. Eu lembro que teve uma cliente que falou pra mim assim: nossa, eu achei que as suas peças eram tão caras. Porque o seu jeito, a sua forma, eu quero isso pra mim. Você me ensina? E eu tive que ensinar ela qual a minha visão sobre a aparência daquilo que a gente estava conversando no início. Explicar pra ela o que isso mudava em mim, o que isso causava em mim. Que eu me sentia mais autoconfiante. Que eu não estava me arrumando daquela forma para aparecer. Eu estava me arrumando daquela forma porque eu queria me sentir bem para fazer um bom trabalho. E aí eu comecei a ensinar. É muito bom você se sentir bem. Muito. E aí ensinei para uma, ensinei para outra, e eu fui mudando esse público, né? Várias portas se abriram para mim, conheci várias pessoas que me ajudaram nesse processo, saí do CLT e comecei a viver o meu sonho, né? Que é o que o meu esposo fala o tempo todo, que eu tô vivendo o meu sonho. E chegou um ponto que as pessoas disseram assim: você devia começar a trabalhar com isso também, de ensinar. E aí eu via outras profissionais, Nail Design, Lash Design, que falavam assim: eu tenho um trabalho tão bom, eu vejo tanta gente que não trabalha tão bem quanto eu, que é mais conhecido, que cobra mais, as pessoas estão tentando pedir desconto, não quer pagar, não sei o que, não valorizando o meu trabalho. E aí eu comecei a entender para que o Senhor tinha me chamado para isso. Porque eu sou cristã, né? Eu acredito muito que tudo tem um propósito na nossa vida. Deus, ele não nos tira de um lugar para o outro para nada. O Senhor vê o que a gente ainda não vê, que está no nosso futuro.
Então, muitas das coisas que eu passei em relação à autoestima, em relação à minha adolescência, eu passei muita coisa difícil. E eu falava, Jesus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Eu sei. Posso responder? Pode. Para curar outras pessoas. Para curar outras pessoas. Só que eu não fazia ideia. Como que eu vou curar outras pessoas? Qual a capacidade que eu tenho? Eu trabalho com venda. Vou vender curso de autoajuda? O que eu vou fazer? Eu ficava assim, eu falava, como que eu vou alcançar essas pessoas? E há anos depois, eu vim entender que eu precisava alcançar pessoas que se sentiam incapazes. Pessoas que se davam tudo de si e não tinham valor, não eram reconhecidas. E eu comecei a falar com essas pessoas. Você merece mais, você tem capacidade de ser mais, então eu vou te ajudar a ser mais. Porque, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje ainda tem um padrão. Você transformou a sua dor em propósito. Eu transformei a minha dor em propósito. Andressa, eu tenho várias perguntas. Eu até deixei o telefone aqui porque a nossa conversa foi fluindo, né? E eu acho isso delicioso. Sim, eu adoro ter esse programa porque, além de eu aprender muito com ele, com as pessoas que passam por aqui, a gente consegue ter uma troca tão genuína, tão boa, que as coisas fluem naturalmente. Sim. Faltam 5 minutos. Ai, meu Deus, é sério. É sério. Faltam 5 minutos para o nosso programa acabar. E eu queria ter mais 1, 2 horas para poder conversar com você. Vamos aqui, trazer suas peças. Hoje você atende, só vou fazer uma última pergunta, hoje você atende mulheres de que grupo? Todo tipo de mulher empreendedora. Eu ajudo essas mulheres a se posicionarem. Eu não faço uma consultoria de imagem, colocando sua proporção corporal, colorimetria, nada disso de consultoria de imagem. A minha consultoria ela é estratégica. Eu ajudo mulheres empreendedoras a se posicionarem no mercado de trabalho. Muitas das vezes você acha que você faz um ótimo trabalho, mas não se sente valorizada. Então, eu te ajudo a estabelecer uma imagem que agregue valor ao seu trabalho. Claro que a gente sabe que o nosso conhecimento precisa estar à altura da nossa imagem. Não adianta você parecer e não ser. Eu te ajudo a colocar para fora o que você já é, a atrair o público que você quer. É por isso que eu sempre pergunto antes do atendimento, qual o público que você deseja atrair? Pronto. Agora, qual a sua personalidade? Em cima disso, a gente vai trabalhar uma imagem de impacto, uma imagem atrativa para esse público, para que eles possam conhecer o seu trabalho e dar o valor que você merece. Maravilhoso. Maravilhoso, o trabalho dela é maravilhoso. Eu dei até um grito no microfone que deve ter surdado ali o nosso diretor. Eu vou te agradecer. Eu que agradeço. Do fundo do meu coração, por tudo que você agregou aqui, por sua contribuição. Vou pedir para você deixar suas considerações finais em relação ao seu trabalho mesmo. E te deixar o convite aberto pra gente fazer um novo podcast. Porque esse passou muito rápido. Demais, a gente não falou nada. A gente Verdade. só contou figurinha aqui. Verdade. Mal começamos e já acabou. Isso não é justo, gente. Muito Vou fazer uma bem. votação aí, comenta aí, bota nos comentários, pergunta o que vocês querem saber da Andressa sobre posicionamento, sobre semijóias. A gente vai trazê-la aqui de novo para poder mostrar para vocês. Vamos, com certeza, vai ser um prazer. Fique à vontade, o tempo é seu. Então, é isso. Eu trabalho com empreendedoras, mas não atendo apenas empreendedoras. Existem mulheres que têm esses traumas, né? Essas barreiras, esses muros dentro de si, que não foram construídos por elas, mas por pessoas que passaram na sua vida. E muitas das vezes você só precisa disso. Você só precisa olhar para você de uma forma diferente. Eu tô aqui para te ajudar. Mulheres puérperas, mulheres que passaram por algum tipo de depressão, algum tipo de opressão. Eu estou aqui para te ajudar a se ver como você é, a olhar para o espelho e gostar do que vê, a se enxergar do lado de fora, porque muitas das vezes a gente sabe quem é por dentro, mas está perdida do lado de fora. Então eu ajudo você a ter essa conexão, essa harmonia com a sua aparência. O meu Instagram é @decamimos, semijoias de alto padrão. E lá você não encontra apenas semijoias, mas você encontra uma troca, uma harmonia entre mim e a sua verdade. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, se você quiser me conhecer mais, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem, eu vou adorar atender você. Obrigada. Obrigada a você. Gente, obrigada por ter acompanhado até aqui. Deixa seu comentário, curta, comente, compartilha com a mulherada, tá? Compartilha o Instagram dela, compartilha o @da Câmara e até a próxima.
A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.